Alegria, alegria, excepcional manhã para vocês. Nós estamos aqui de volta, né? Hoje é dia de nós fazermos a live com a IRV, os participantes lá da Igreja Resgate Valente São Paulo, Barueri. Já vamos estar chamando eles aqui para que eles possam estar aqui realmente partilhando conosco. A IRV vai entrar aqui para que nós possamos nesse dia maravilhoso do Senhor. Já vamos estar entrando. Oi, Vanilda, bom dia, querida. Então, nós participamos hoje ao vivo com a Igreja Resgate de Valentes, que vai estar entrando daqui a pouquinho, e nós vamos estar participando da palavra com vocês, para que possamos cada dia mais nos interagir no mover da palavra do Senhor. Percepções diferentes vêm de pessoas diferentes. Quando nós nos reunimos, nós temos umas percepções incríveis, que muitas vezes as coisas estão diante de nós e nós não percebemos. Então, a RV, nós partilhamos a palavra que foi partilhada no domingo durante a semana com os membros, para que nós possamos realmente ter percepções diferentes, estar participando com os irmãos, estar juntos nessa jornada que se chama vida, né? E nós vamos estar partilhando hoje a maravilhosa do Senhor, que está em João, acho que é 14:6, 14:16, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, é maravilhoso falar do Senhor, é maravilhoso estar com vocês todos os dias. Nós estamos juntos, partilhando da palavra, vivendo, e nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela veio para nos trazer vida, ela não veio para nos tirar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. E muitas vezes nós achamos que a palavra do Pai não tem poder. Mas hoje nós vamos estar vendo que a vida é espiritual, o mundo é espiritual. E se você não entende isso, você vai receber as consequências do mesmo jeito. Então é melhor você viver sabendo se prevenir e avançar, ou você viver recebendo sem saber. Mas que você vai receber, você vai receber. Isso é fato. Não tem como nós vivermos aqui sem saber que tudo é espiritual e sem recebermos as coisas espirituais na nossa vida. Tem coisas que não se explica, porque é do mundo espiritual. Quando você conhece o que acontece na rede elétrica, quando você põe a mão num cabo que está encapado, você sabe que você vai levar choque. Quando você já tem esse conhecimento, o que você faz? Você não coloca a mão no cabo. Por quê? Porque você sabe que você vai levar choque. Isso acontece no mundo espiritual. Quando você não tem conhecimento da palavra do Senhor, a sua vida é péssima. Por quê? Porque você não tem conhecimento da palavra. Agora, quando você tem conhecimento da palavra, você entende que realmente a vida é um desafio. A vida é desafio para quem quer realmente viver. Mas quem não consegue viver a vida conforme a palavra, você realmente vai ser muito frustrada. Por quê? Porque a palavra te dá direção. A palavra te mostra todo o caminho que você tem que percorrer. Mas muitas vezes você não sabe a palavra. E por isso, quando acontece alguma coisa, você fica muito triste, muito abatido. Como eu falo com as pessoas, a morte é algo sublime. É o momento de volta do nosso irmão, do nosso ente querido, do nosso amigo para a casa do Pai. E muitas pessoas ficam desesperadas, muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas deixam de viver porque um ente querido, porque um amigo, porque alguém partiu nessa terra. Mas nós temos que entender que é um momento maravilhoso, porque o Pai nos concede a vida e vai chegar um momento em que o Pai vai nos chamar de volta. Então, nós precisamos estar avançando para que nós crescemos em sabedoria e graça, para que nós começamos a desfrutar cada dia mais da graça do Pai, para que nós entendemos que estamos, sim, incluídos na vida do Pai. Aqui na terra, o Pai deixou a terra para nós governarmos. Ele já disse: a terra para os meus filhos. E você precisa realmente ingressar nessa vida, nesse mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é maravilhoso. Mas é simplesmente quando você entende, quando você sabe o que é que acontece no mundo espiritual. Bom dia, Gleice. Então, quando você sabe o que acontece no mundo espiritual, você já começa a se preparar para viver aquilo. Mas quando você não tem conhecimento nenhum do mundo espiritual, você começa a questionar e você começa a agir errado. E é como a eletricidade. Você coloca o dedo na tomada e leva um choque. Por quê? Porque você não sabia que ali tinha uma rede elétrica. E quando você não conhece o mundo espiritual, você vive coisas que não tinha necessidade de você viver.
Se você conhecesse o mundo espiritual, você realmente iria ter uma vida diferente. Porque foi para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que o Pai nos criou. Para termos realmente uma vida e vida em abundância. E o Pai disse a todo instante que você está aqui porque você é luz. Porque você é luz na vida das pessoas. Porque você está aqui para iluminar. Mas o quão é fácil eu aceitar uma crítica de um irmão, eu me magoar, eu até adoecer, eu parar minha vida com a crítica de um irmão, com a pessoa errada, do que eu acreditar no que o Pai fala para mim. É incrível. As pessoas não acreditam na palavra. Quando ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, nós não estamos vivendo a vida que o Pai tem para nós. Nós precisamos realmente avançar no conhecimento do Pai, na busca da palavra. Porque o Pai já nos deixou tudo. Mas nós precisamos aprender a acessar as coisas do Pai. Acessar as coisas que o Pai deixou para nós. Mas o que o Pai deixou para nós? São só coisas boas. São só coisas incríveis, coisas maravilhosas. E muitas vezes eu não tenho tempo para buscar as coisas do Pai. Mas eu tenho tempo para ficar no Instagram, para fofocar, para falar mal dos outros, levar tempo sentado na mesa de boteco ou parada na rua, conversando coisas que não vão me agregar em nada. Mas eu não tenho tempo para buscar realmente saber o que o Pai tem para mim. O que o Pai deixou para mim. Porque Ele deixou uma herança para mim. E eu preciso desfrutar dessa herança. Mas para eu ter acesso a essa herança, eu preciso saber o que Ele quer para mim. O que Ele tem para mim. Porque não tem como eu acessar a herança se eu não souber como eu chegar até ela. Bom dia, Dai. Então, para eu acessar a herança que o Pai deixou para mim, eu preciso realmente ler o manual, que se chama Bíblia. Porque o Pai deixou tudo escrito para mim. Mas como que eu vou conseguir acessar uma herança? Como que eu vou administrar se eu não sei como está essa herança? Onde está essa herança? Porque o Pai deixou uma herança para mim, mas Ele deixou um manual de instrução para que eu saiba como que eu vou acessar. E tudo aquilo que eu quero, o Pai já se preparou para mim. Porque tudo é espiritual. A alegria, a paz, a bondade, a tudo que eu quero, já está preparado. É isso que o Vanildo disse aí, buscar primeiro as coisas do reino e as demais serão acrescentadas. Quando eu busco entender tudo aquilo que ele deixou para mim, eu vou conseguir chegar naquele tesouro, naquele mapa. Eu vou conseguir entender a minha importância, porque nós somos importantes para o reino do Senhor acontecer. Mas o que acontece? Nós não queremos buscar o conhecimento para acessar o reino. Nós queremos simplesmente, você está entendendo? Espera aí que eu já vou aceitar a RV aqui. Então, tudo é espiritual. Se eu não consigo entender o manual do Pai, se realmente o que o Pai tem para mim, eu não quero saber, então não tem como eu viver. Porque o que o Pai deixou para mim está escrito aqui. Quando ele fala para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que o Pai está dizendo para mim? Não há outro meio. Não há outro meio, não há outra forma de você chegar até mim. De você chegar até aquela vida incrível que você quer. A verdade está em mim, o caminho está em mim. Então, muitas vezes, nós sabemos que o caminho é o Senhor. Nós temos uma meta maravilhosa, o que é? Seguir o caminho do Senhor. Aqui está o Senhor, aqui está o caminho. Mas o que acontece? Nós queremos estar fora do caminho. Nós não queremos seguir. Ele já falou, não existe outro meio, outra forma de você conseguir as coisas boas na sua vida. As coisas boas e incríveis só vão acontecer quando você estiver no meu caminho. Qual que é o caminho do Pai? É o caminho da verdade, da paz, da unidade, do amor, do perdão. Esse é o caminho. Mas nós não queremos seguir esse caminho. Nós queremos ir por outros caminhos. E os outros caminhos que nós vamos seguir, eles vão nos dar choque. Eles vão nos levar à morte. Eles vão nos levar à enfermidade. Eles vão nos levar à depressão. Mas nós insistimos em viver em caminhos errados. E o Pai já disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo que você busca está em mim. Então, nosso alvo é buscar o Senhor. Mas nós temos um caminho para percorrer. E o que acontece? Muitas vezes nós somos atraídos pelas coisas do mundo e nós deixamos o caminho do Pai e nós vamos para cá.
E o que que acontece? Muitas vezes nós estamos com o pé no caminho do Pai e o pé no mundo. E nós queremos usufruir das coisas do Pai. Mas o Pai sabe que nós estamos mentindo, porque Ele sabe que somente nele está a verdade. E quando você está lá e cá, você está como o joio e o trigo. Você está querendo se parecer com o trigo, mas na verdade você é um joio. Porque dentro do seu coração existem pensamentos maldosos. Existem pensamentos de enganar o próprio Pai. E foi Ele que te criou e Ele sabe tudo o que está passando no seu coração. Então você não está enganando ninguém. Muitas vezes você se faz de trigo, mas você é joio. Mas vai chegar o momento, o Senhor falou, no momento da colheita nós vamos separar o joio do trigo. Então você está se enganando a quem? Você está enganando a você mesmo. Se você não busca o caminho do Pai, se você não busca a verdade que está nele. Muitas vezes o Pai fala para você, meu filho, você é luz. Você é meu embaixador, você é meu representante. E você não se posiciona diante das declarações do Pai. Mas chega uma pessoa e fala que você é feia. Chega uma pessoa e fala que você é isso, que você é aquilo. Logo você se acaba. Por quê? Porque você aceita as coisas que o mundo fala para você. Mas você não aceita as coisas daquele que te ama. Que fala para você. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Você não aceita ele falar que você é luz, que você é sal da terra, que você vai temperar a vida das pessoas. Ele não aceita. Você não aceita as coisas que o Pai fala, mas você aceita as coisas que os irmãos, que o mundo fala para você. E você ainda quer se parecer com trigo. Muitas vezes nós estamos com o pé na igreja, mas nosso coração, a nossa mente está lá no mundo. Nós estamos mentindo, nós estamos traindo, mas nós estamos na igreja parecendo o trigo. Mas o joio está crescendo junto. Mas o Senhor falou, vai chegar a hora, na hora da colheita, nós vamos saber separar o joio do trigo. E muitas vezes eu estou como joio. Bom dia, meninas, bom dia. Eu estou como joio e estou parecendo com trigo, mas as minhas atitudes são de joio. Por quê? Porque eu estou com o pé no mundo, com o pé na igreja. Domingo eu estou bonitinha na igreja, na semana eu estou no mundo. Na semana eu estou falando mal das pessoas, na semana eu estou murmurando, porque murmuração não vem do Pai. O que agrada ao Pai é você profetizar. Nós precisamos entender que o inimigo, ele não te para, ele não chega parando você, te mostrando que sua vida vai ser horrorosa, não. Ele começa a colocar dúvidas na sua cabeça. Assim como ele colocou com Jesus, quando Jesus estava lá no deserto. Se você é isso, faz isso. Se você é aquilo, transforma pedra em pão. Então o inimigo toda hora ele coloca dúvida em você para tirar você no caminho de Deus. Ele fala, olha, você tem que comprar aquela roupa cara, porque se você não chegar lá arrasando, você não vai conseguir aquele emprego. Olha, se você não chegar lá com um carrão, mostrando que você está por cima, sendo que você está lá na lama, você não vai conseguir. Bom dia, meninas. Alegria, alegria. Então, isso é enganação. E nós estamos deixando o caminho do Pai, onde está a verdade, para ir para o caminho da enganação. E muitas vezes nós chegamos domingo lá, todo piedoso, Senhor, Senhor, Senhor. Mas na semana nós estamos tendo atitude de joio. Estamos sim com aparência de trigo, mas atitude de joio. Coração de joio. E com aparência de trigo. Mas o Senhor está vendo tudo. E Ele fala, não existe outra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que é que está acontecendo? Aparência. Muitas vezes nós estamos como essa maçã aqui, ó. Todo mundo olha, tá bonita, né? Todo mundo quer estar perto. Mas o que que acontece? Qual é o perfume que está exalando de dentro de você? É o perfume que traz paz, que traz alegria, que tem misericórdia. É um coração grandioso, misericordioso, é um coração dadivoso. Porque muitas vezes você está assim, com a aparência bonita, parecendo um trigo, né? Mas por dentro você é um joio. Você é um mentiroso, você faz traspassa, você mente, você faz qualquer coisa para ter aquele carro, para bater aquela meta. Mas a aparência é de um trigo. Aparência de um trigo, mas por dentro, atitude de joio. E o Senhor fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vou nem mais como romper isso, para romper isso, você precisa fazer o que eu vou fazer aqui agora. Você precisa se prostrar aos pés do Senhor. Você precisa se abrir na presença do Pai para que Ele conheça verdadeiramente o que está dentro de você, o seu coração. Para que você entregue verdadeiramente o que existe dentro de você, o seu coração. Porque dentro do seu coração existem os frutos. Dentro do seu coração está toda a potência. Dentro do seu coração está a semente. A semente que o Senhor plantou.
Quando você pega uma sementinha dessa aqui, que eu estou tentando tirar aqui, quando você pega uma semente dessa aqui, que você descobre o poder que tem dentro de você, isso é um dom que o Senhor te deu. E quando você pega esse dom, essa sementinha, e você desenvolve ela dentro da verdade do Senhor, dentro da palavra do Senhor, você vai dar fruto 100 por um. E as pessoas que vão receber os frutos da sua semente, elas vão prosperar. Elas vão romper, elas vão avançar. Por quê? Porque o Senhor já falou, você é luz na terra. Você é luz, você ilumina a vida das pessoas. Como que eu ilumino a vida das pessoas, Fanny? Com seu dom, com seu talento, com a sua voz, com a sua presença, com a sua palavra, com o fruto que dá de você. Mas para você acessar toda essa riqueza, todo esse poder, primeiro você precisa deixar a máscara cair. Porque muitas vezes nós estamos parecendo um trigo, mas somos um joio. Mas quando você se derrama na presença do Senhor, você abre o seu coração e deixa verdadeiramente o Espírito Santo agir dentro de você, você vai ver os resultados. Mas não tem como ter resultado se não abrir o coração. Se você ficar fechado, querendo passar uma aparência de trigo e com ações de joio, você nunca vai acessar o poder do Pai. Você nunca vai acessar a vida maravilhosa. Você nunca vai viver os desafios incríveis que Ele tem para você. Você nunca vai construir aquela família, aquela empresa, aquele empreendimento, morar naquela cidade, desfrutar daquelas férias incríveis, de uma casa maravilhosa. Por quê? Porque você não confia no que o Senhor fala. Ele fala, traz a mim, entrega a mim os seus fardos. Mas para você entregar fardo, você precisa de coragem, você precisa de humildade, você precisa de verdade para você abrir e falar, Senhor, eis-me aqui. Se colocar na presença do Senhor, permitir que Ele vá nas profundezas do seu coração e te mostra que realmente dentro de você existe o tesouro. Existe o poder, existe a força, existe a criatividade, existe perdão, existe amor. Mas isso só acontece quando você se abre na presença do Senhor. Quando nós deixamos a máscara cair. Quando nós deixamos de querer impressionar o mundo. E queremos estar na presença do Pai, obedecendo o Pai. Enquanto nós estamos querendo parecer algo maravilhoso para impressionar o mundo, para impressionar as pessoas, nós nunca vamos ter a verdadeira alegria. Nós vamos sentir um vazio. Porque você talvez bateu aquela meta, ganhou aquele prêmio, mas você humilhou muitas pessoas. Talvez você mentiu para receber aquela meta. Aí você está lindo e maravilhoso na presença das pessoas. Mas quando você chega na sua casa, a tristeza, o vazio, o desânimo bate. Por quê? Porque a sua felicidade não é completa. A sua felicidade é mundana. Você prejudicou outras pessoas. Você foi joio para você adquirir aquela placa. Para você estar naquele primeiro lugar. Quantas pessoas traíram, mentiram para ter um relacionamento? Mas o relacionamento não durou. Sabe por quê? A verdade sempre é verdade. E ela aparece. E o Senhor já falou, o único caminho sou eu. O caminho, a verdade e a vida sou eu. Então, tudo que está fora disso, você está realmente tendo uma vida de joio. Isso é o que o Senhor não quer. E Ele fala para mim e para você, tudo é espiritual. Ele já falou. Eu preciso ir para que o Espírito Santo Paráclito, o ajudador, aquele que vai estar com você dia e noite, ele venha para que ele possa fazer esse percurso conosco. Porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos mostrar. Eu tenho vivido experiências maravilhosas, que eu falo, Espírito Santo, me mostra isso. Você sabe do desejo do meu coração, o desejo do meu coração é servir o Pai. E nós precisamos falar, Espírito Santo, me ajuda, me mostra. Me mostra, Espírito Santo, o que eu preciso saber. Quando nós vamos ler a palavra, eu preciso falar, Pai, o que o Senhor quer me mostrar hoje para eu viver essa semana, para eu viver esse dia, para eu atender as pessoas. Eu sou corretora de imóveis e eu não peço o Senhor para eu vender imóveis. Não. Eu peço o Senhor para me dar a oportunidade de colocar famílias dentro de casas. Porque a minha missão é essa. É colocar famílias para habitar dentro de casas. Cada uma no seu momento, cada uma na sua condição. E eu peço, Pai, me permite, Pai, que eu traga alegria aos corações. Pai, permite que nessa semana eu entregue muitas casas a muitas famílias. E é isso que você tem que pedir ao Senhor dentro do seu propósito. O que é que nós somos? Imitadores de Cristo. E eu tenho a oportunidade de imitar Cristo, colocando famílias dentro da sua casa própria. E eu pergunto a cada um de vocês, qual é a missão de vocês? Vocês são imitadores de Cristo, qual é a sua função? Porque o Senhor nos colocou aqui para trazer alegria para as pessoas. Então, o meu dom é para trazer alegria. Se o meu dom não está trazendo alegria, não está trazendo felicidade às pessoas, então não sou imitadora de Cristo. Porque o meu dom tem que trazer alegria.
Quando ele traz alegria para as pessoas, o meu coração se exalta muito mais. Dinheiro é só consequência. Aquela famosa pergunta que você quer ouvir, quanto custa? Eu quero comprar. É só consequência de você fazer uma pessoa feliz. Você só precisa fazer a pessoa se sentir feliz, mas isso tem que ser de verdade, isso aqui tem que ser dentro do caminho do Senhor. Porque se você estiver querendo trazer uma alegria passageira, momentânea, mentirosa para a pessoa, se você estiver vestido com uma capa de trigo, mas com atitude de joio, isso vai aparecer. Porque a pessoa vai comprar seu produto. E na hora que ela for usar, o produto não vai funcionar como você falou. E aí você é um mentiroso. Você vai ser desmascarado pelo mundo. Porque tudo é espiritual. Verdade é verdade, mentira é mentira. E ela vai aparecer. E por que, que nós não estamos nos posicionando corretamente? Porque nós não queremos ler o livro que ele deixou para nós acessar o tesouro. Tem um caminho, tem os percursos a ser feito, mas eu não quero ler. Eu só quero usufruir, eu só quero comer o fruto, mas eu não quero criar raiz, eu não quero criar sabedoria, eu não quero ter conhecimento, eu não quero ter intimidade com o Pai. E tudo é espiritual. Sabendo ou não sabendo, você vai receber as consequências. Se você souber, ótimo, porque você vai receber boas consequências. Mas se você não souber, você vai receber consequências ruins. Porque tudo é causado pela decisão que você toma. A decisão que você toma de conhecer a palavra, de viver a palavra, de viver tudo aquilo que ele descreveu para você, ou a decisão que você toma de se afastar dele. De cada dia mais ser uma pessoa frustrada, uma pessoa invejosa, uma pessoa que vive no compra, uma pessoa que é invejosa, que é humilhada. Por quê? Porque você não está enraizado, você não procura saber o caminho, o mapa do tesouro que se chama Bíblia. Você fica realmente querendo mostrar algo que você não quer, não é. Você fica querendo mostrar uma coisa que você não é. Só que você não sai do lugar. Se eu colocar essa maçã na mesa e deixar ela 30, 40 dias lá parada, ela vai murchar, ela vai apodrecer e ela não vai cumprir a missão dela. E assim sou eu e você. Se eu não buscar a palavra do Senhor, se eu não buscar o conhecimento, se eu não buscar aplicar, eu vou murchar, eu vou entristecer, eu vou adoecer, eu vou entrar em depressão, eu não vou ser criativa, eu vou virar uma pessoa murmureta. E o que vai acontecer? Eu vou murchar. Ninguém vai querer ficar perto de mim. E eu vou apodrecer numa cama, isolada, sem família, sem nada. Mas o que eu preciso fazer, Simone? Você precisa se abrir à verdade. Você precisa buscar saber verdadeiramente o que o Pai tem para você. Existe a semente maravilhosa, o poder está dentro do seu coração, está dentro de você. Você precisa tirar essa capa da enganação e viver a capa da salvação. A salvação de muitas almas, inclusive da sua. Ela vem por você buscar o conhecimento que vem do alto. Eu só consigo romper quando eu tenho conhecimento. Porque o inimigo da minha alma, toda hora ele tenta colocar dúvida. O inimigo só te para colocando dúvida. E o que essa dúvida causa? Essa dúvida causa medo. Medo. E o medo paralisa você. E a única coisa que é capaz de acabar com o medo é a fé. Quando você joga a fé em cima do medo, você avança e os milagres começam a acontecer. O que é fé, Simone? Quando você está vivendo uma mentira e você acredita que verdadeiramente, se você se derramar na presença do Pai, se você partir, se você realmente chorar na presença do Pai, você será restaurado. Você será reconstruído e você passará a ter roupas novas, vestes novas no Senhor. Você vai entender verdadeiramente quando ele fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância você só consegue quando você começa a ler realmente o caminho do Senhor. Quando nós compramos, eu ainda fiz com os meninos insights, sabe? Quando nós compramos qualquer produto, quando nós compramos um celular, a primeira coisa que nós abrimos, que vem em cima, né? Eu tenho um iPhone aqui, quando nós abrimos, vem lá o manual. E o manual fala todas as formas de você agir. E ele ainda fala: se você der defeito e você não for no autorizado, eu não me responsabilizo pelo bom funcionamento. E aí? Qual que é o nosso manual de vida? Como é que está? Quando você tem um problema, quando você tem uma situação, você está indo realmente no manual? Ou você está buscando pessoas que nem sequer conhecem o manual para dar opinião na sua vida? Para tentar restaurar um relacionamento? Para tentar trazer a paz, a alegria, a força, o entusiasmo para você? Você está buscando em quem? Porque o manual é a primeira coisa que já vem te orientando. Se você não for em autorizados, o funcionamento não é garantido. Então, se você não busca realmente o Senhor, se você não busca os caminhos do Senhor, realmente não tem garantia nenhuma. O Pai
Já disse, buscai primeiro as coisas do rei. E todos os restos serão acrescentados. Buscai primeiro conhecer quem é você, saber quem é você, saber que você é o embaixador do Pai, que você é o representante do Pai. E nós precisamos avançar nisso e nós temos que romper. Não tem mais como negar que todo esse entristecimento aí do mundo é porque eles não entendem do mundo espiritual. Ah, vão tirar tal presidente, vão pôr tal presidente, vão tirar isso, vão tirar, é culpa de fulano. Não, tudo é espiritual. Tem coisas que não se explicam. Tem coisas que não se explicam. Eles passaram 40 anos no deserto. Quando eles saíram para o deserto, tinha criança com 5 anos, com 7 anos e tal. E lá na palavra fala que todos chegaram fortes, não tinha ninguém doente. E você imagina, o sapato que eles calçavam quando eles saíram de lá, eles trouxeram os despojos. Lá não fala que ninguém ficou descalço, que ninguém adoeceu. Lá fala que todos chegaram fortes. Então tem coisas que não se explica. Eles atravessaram o mar. E o mar tinha apenas meio metro de água, que não dá no nosso joelho. E logo depois, os cavalos e as carruagens se afogaram. É o mundo espiritual. E você fica buscando explicação para as coisas. Mas não existe. Você tem que entender da palavra. Quando você entende da palavra, você sabe que Deus é Deus. O mundo está buscando presidentes e governantes e eles estão buscando a solução em homens. Mas não existe solução em homens. A única solução nossa está em buscar a palavra. Está em seguir o caminho. Pode tirar presidente, pode pôr presidente, pode fechar empresa, pode abrir empresa. Se não tiver no caminho do Senhor, não tem sucesso. Não consegue. Não vai haver pessoa capaz de trazer solução para nós, se não estiver no caminho do Senhor. Se não estiver buscando a solução no Senhor. Porque o ser humano não consegue entender. Porque o mundo espiritual não se explica. O mundo espiritual se vive. O mundo espiritual é intimidade com o Pai. É Ele que age. E Ele já falou, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo, o ajudador, o Paráclito, o Espírito Santo que vai trazer alegria, que vai trazer paz, fortalecimento, sabedoria e força para você e amor para você. Porque se você tiver força e não tiver amor, você vai destruir as pessoas. Mas Ele já muito falou. Força, amor e sabedoria. Isso é incrível. Porque se você tem força, mas você não tem amor, você destrói. Você precisa ter força, você precisa ter amor, você precisa ter sabedoria. Você precisa ter o equilíbrio, a prudência de saber quando falar, onde falar e como falar. Isso é muito forte, o Senhor ele é perfeito. Ele falou força, amor e sabedoria. Força sem amor destrói. Amor sem sabedoria destrói. Então nós temos um tripé, força, amor e sabedoria. Nós precisamos agir no caminho do Pai. Por que os governantes não estão conseguindo? Porque eles estão no caminho da mentira. Eles estão vestidos de trigo, bonitinho, mas eles estão com atitudes de joio. Porque eles mentem, eles falam que vão fazer coisas e não fazem. Mas eles não são trigo, eles são joio. E a verdade aparece. Nós estamos com o mundo cheio de enfermidade, toda hora é isso, toda hora é um vírus, toda hora é outra coisa. Mas isso tudo é porque as pessoas não estão buscando o caminho da palavra. As pessoas não estão decretando a saúde. Nós precisamos da riqueza do nosso corpo. O que acontece? Você ter milhões na conta e não ter saúde, foi o caso do nosso Steve Jobs. Ele partiu, tinha bilhões na conta, mas não tinha a riqueza da saúde. Nós precisamos ter a riqueza em todas as áreas da vida. Nós precisamos buscar o Senhor. A riqueza comunitária, nós precisamos ter essa riqueza, que é ajudar a nossa comunidade, que é ajudar o nosso irmão, que é levar o reino de Deus na vida de quem ainda não tem acesso. Nós somos os embaixadores de Cristo. A nossa vida tem que ser próspera. Se o nosso empreendimento ainda não está dando certo, é porque nós não estamos ainda ouvindo corretamente o Pai. Ele não é investidor de filho fracassado. Alguma coisa que está errada na nossa vida é aquilo que nós precisamos nos conectar com o Senhor. É ali que nós precisamos ler a palavra e falar, Pai, me mostra como eu vou resolver essa situação. Porque nós fazemos parte de uma engrenagem do mundo. E se você não está corretamente acessando o caminho do Pai, você vai fazer a diferença no mundo. Como diz nossa amiga aí, as pessoas adoecem também para que nós, ministros do Senhor, manifestem a glória dele. Sim. Mas que bom que isso acontece. Só que nós temos muito mais pessoas enfermas. E nós precisamos manifestar mais a glória do Senhor.
para que elas também venham, porque através da cura, com a manifestação da glória do Senhor, elas se voltam ao Senhor. Por que Jesus fazia os milagres? Para atrair as pessoas. Por que eu e você talvez poderíamos estar impactando mais pessoas, mas ainda não estamos? Por quê? Porque nós ainda não estamos vivendo a completa unidade com o Pai. E muitas vezes você só sabe se condenar, você só sabe falar coisa negativa sobre você, mas você não olha para você e vê a graça do Senhor sobre você. Nós não comemoramos os pequenos resultados todos os dias. Eu sei que eu faço coisas erradas, mas eu sei que eu também faço muitas coisas certas. E eu preciso me alegrar nas coisas certas que eu faço, porque o Pai se alegra. E muitas vezes nós focamos nas coisas negativas que nós fazemos, a nossa mente. Porque tudo que nós estamos vivendo já foi pensado pela nossa mente. E quando você começa a ter pensamentos repetitivos, vira crença. E aquilo você vive, porque é a falsa verdade. Porque você não entende que o Senhor deixou o manual. E todos os dias eu preciso ler o manual. Porque todos os dias eu acordo de uma forma diferente. Tem dia que eu estou mais alegre, tem dia que eu estou mais triste, tem dia que eu tenho que tomar decisões, tem dia que eu não preciso. Então, todos os dias eu preciso, porque o Senhor nos fez dependente dele. Cada dia eu estou de uma forma, cada dia eu tenho uma missão, cada dia o Pai tem um obstáculo para eu vencer. Eu não posso ficar parada, porque se eu ficar parada, eu vou murchar, eu vou apodrecer naquele local. O Senhor nos quer em movimento, porque é no movimento que o Senhor nos orienta, é no movimento que o Senhor nos direciona, é no movimento que você vai encontrar aquelas pessoas que estão no caminho do Senhor, é no movimento que nós estamos fazendo o que o Pai vai. Então não adianta eu fazer movimento errado, movimento fora do caminho do Pai, porque Ele está vindo. Não adianta eu ficar no caminho do Pai, no caminho do mundo, no caminho do Pai, no caminho do mundo. Muitas vezes eu estou sendo joio e trigo, e eu ainda digo que eu quero ir para o céu. Mas se eu estou com aparência de trigo, com atitudes de joio, eu não consigo perdoar meu irmão. Eu falo mal do meu irmão. Eu ligo para outra para contar fofoca. Eu forço a pessoa a comprar um produto que não é bom para ela, que eu sei que ela não tem condições de pagar. Isso é ser joio. E muitas vezes nós estamos com atitude de joio, mas com aparência de trigo. Mas vai chegar um momento que o Senhor falou no momento da colheita. Ele vai separar o joio do trigo. Todos queremos ir para o céu, mas podemos viver o céu na terra. Somos representantes de Cristo, então vamos fazer a bondade acontecer agora. Vamos ser trigo agora. Não tem necessidade de ser joio. Ou você crê ou você não crê. Quando você crê que Ele veio, que Ele deu a vida por você, para que você possa viver tudo aquilo que Ele falou, nós temos que ter uma atitude diferente. Nós temos que nos posicionar diferente. Onde nós chegarmos, nós temos que fazer diferença. Simone, mas eu estou desanimada hoje, não tem problema, chama o Espírito Santo. Ele falou que ele ia mandar um ajudador para você. Chama ele e fala, Espírito Santo, cuida de mim aqui. Porque hoje a minha carne está desanimada. Mas eu não vivo por mim, eu vivo por Cristo. É Cristo que vive em mim. É o Senhor que vai à frente. É o Senhor que vai me dar a palavra. É o Senhor que vai trazer as pessoas certas. É o Senhor que vai fazer tudo acontecer. Eu apenas sou a representante. E como representante, eu não posso chegar atrasada nos lugares. Como representante, eu tenho que estar no local certo, na hora certa, muito bem posicionada, para ele agir. Porque muitas vezes ele não agiu porque era através de mim que ele ia agir, mas eu não compareci naquele local. Eu fiquei julgando. Eu fiquei com dúvida. O inimigo começou a colocar dúvida. Vai não. Você está muito cansada. Você trabalhou muito hoje. Você merece descansar. Fica aí. Não, vai na igreja hoje não. Bobagem. Vai lá visitar aquela irmã. Não, amanhã você visita ela. Você merece o descanso. Será que você vai mesmo? Vai que tem alguém lá que você não gosta? O inimigo da nossa alma começa a colocar dúvidas. E as dúvidas nos param. As dúvidas nos geram medo. E o medo faz a gente ficar parado no lugar. O medo não nos deixa avançar. Simone, como romper o medo? A fé. Joga a fé em cima do medo, que você vai ver os milagres começar a aparecer. Rompe. Se você estou com medo, chama o Espírito Santo. Ele já falou que ele é nosso ajudador. E ele já disse, é somente em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos realmente seguir o que o Pai falou. Vamos buscar ele de todo o coração. Eu não quero, mas eu me obrigo a querer. E eu falo com a minha carne. Não adianta reclamar, porque você só vai sair depois que você fizer aqui a palavra com o Pai. Eu já falo para ela, se acalma, porque nós precisamos ler a palavra, precisamos saber o que o Pai quer, precisamos atender os irmãos, responder aqui, mandar mensagem de fortalecimento, de encorajamento. Depois nós vamos para aquele lugar. Não adianta, porque você não vai me vencer. A gente já vai logo viver nesse combate. Porque nós somos loucos por resultado. Porque se você não falar com você mesmo,
você vai simplesmente ser vencida pela voz interior, pelo falso eu, que fala muitas coisas para você, colocando dúvidas na sua mente. Quantas vezes você não consegue pagar o dízimo, que é 10%? E eu estou encorajando as pessoas e desafiando elas. Eu falo, mas o Senhor te dá 100%, você não pode dar 10%? Você não pode devolver para a obra, que ele não precisa disso, não. Mas a obra precisa, os irmãos precisam. Você não pode, você não confia. E eles ficam assim... Tem um empresário que eu conheço, ele começou a dar os 10% da aposentadoria dele. O outro está com processo na justiça, eu falei com ele assim, olha, vai lá e fala com o pai que você vai dar os 10% do dízimo. Você vai ver se esse processo não vai desembolar. Começa a pagar esse dízimo aí, desse processo vai sair. Ele falou, sim, Simone, eu vou fazer isso. Falei, pois é, e eu vou falar com o pai também para você. Nós vamos fazer um pacto com o pai. E você tem que cumprir. Porque se eu não consigo dar 10%, por quê? Porque o inimigo da minha alma coloca dúvida. Ele fala, mas esses 10%? Ah, mas você pode comprar comida da sua casa, você pode comprar isso, você pode... O Senhor vai deixar faltar comida na casa de um filho? Porque ele colocou lá na sua própria casa, na obra do Pai, o Senhor vai deixar faltar? Ah, mas eu preciso pagar água, se eu não pagar, a água vai ser cortada. Mas será que esses 10% vai realmente prejudicar você? Se prejudicar porque você não tem fé. É porque o inimigo da sua alma falou, você pode até dar, mas sua luz vai ser cortada. Aí você fica bem, a luz vai ser cortada. O que que acontece? A luz realmente é cortada. Por quê? Porque dentro de você, você emanou essa energia negativa, você decretou isso dentro de você e você viveu. Mas se você decretar, maior o que está dentro de mim, maior é aquele que eu sirvo, é ele que é maior dentro de mim. Quando a sua alma estiver batida, você fala, ó, minha alma, se levante, porque maior o que está dentro de mim. Eu não vou deixar você vencer, porque maior o que está dentro de mim. Eu vou cantar um louvor, eu vou agradecer. Ah, mas está acontecendo só coisa difícil. Não tem problema. Começa a agradecer em cima dessas coisas. Começa a glorificar. Se você estou passando uma situação difícil, chame os anjos. Anjos, ministrem sobre as pessoas que o Senhor colocou para me ajudar. Pessoas estão me devendo, pessoas... Anjos, ministrem, abençoe a vida dessas pessoas para que elas consigam os recursos e os anjos ministrem para que elas se direcionem até mim para pagar. Começa a reverter a situação. Se você tem um monte de dívida, imprima elas, põe na mesa e fale com o Senhor. Anjos do Senhor, ministradores, você sabe onde esses recursos estão. Vão agora trazer esses recursos para quitar essas contas. E seja prudente e não faça mais. Porque se você está endividado e hoje você não compra mais, por que você não parou de comprar lá atrás? Por que você fez isso? Porque realmente você saiu do caminho do Senhor. Porque quando você compra algo e você não tem condições de pagar, você está mentindo. Você é um grande mentiroso. Aí você está vestido de trigo com ação de joio. Eu estou comprando uma coisa para pagar em 10 pagamentos, mas você nem sabe se você vai ficar nesse emprego de 10 pagamentos, meu filho. Você nem sabe. Você está fazendo um compromisso que você nem sabe se vai acontecer. Você precisa ser prudente. Muitas coisas que nós compramos não tem necessidade. Quantas coisas tem na sua casa que você usa uma vez no mês, 2 vezes no mês? Tem gente que tem airfryer, que tem micro-ondas, tem forno disso, forno daquilo, tem tudo isso, mas usa tão pouco. Mas e antes, quando não tinha? Nós não fazíamos tudo no forno do fogão? Ninguém morreu. Todo mundo comia saudável. Mas hoje tudo que sai tem que comprar. E muitas vezes usa uma vez no mês. E muitas vezes nem usa mais. Então nós precisamos ter sabedoria, ser coerente. Nós precisamos aprender a administrar a nossa própria vida. Nós precisamos romper o compra-compra, o quero-quero. O quero-quero. Nós precisamos estar no caminho do Senhor. Ele já falou, somente em mim está a verdade. Somente em mim. O caminho, a verdade e a vida. Nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho, a cada hora, vai acontecer obstáculos diferentes. É por isso que cada dia eu tenho que me posicionar em cima da palavra de uma forma diferente. É por isso que ele levantou Paulo, um grande assassino. Porque dentro daquele assassino existiam muitos livros. Nós precisávamos da história dele. E muitas vezes você não avança porque você tem vergonha do seu passado. Mas faça como Paulo. Eu sou sim esse homem que vocês pensam. Mas pela graça do Senhor, o Senhor me salvou. E eu falo para as pessoas, eu sou sim, se você conhece meu passado, eu sou sim aquela mulher. Mas pela graça do Senhor, hoje eu estou aqui. Então é pela graça do Senhor. Não é pelo nosso merecimento. É porque dentro de cada um de nós existe uma missão maravilhosa que o Pai confiou. E se nós não nos levantarmos diante dessa missão, o mundo vai paralisar. E muitas vezes nós estamos apontando as pessoas e dizendo, fulano não está fazendo aquilo. Mas de repente, aquela função não era dele. De repente, aquela função é sua. E você que não está fazendo aquela função. E por isso, a engrenagem não está rodando corretamente. Por quê? Porque nós não estamos assumindo a posição de governo,
de representantes do Senhor. Nós estamos vendo uma traição, como recentemente eu reuni um grupo de pessoas e falei, se vocês viram isso, vocês sabiam que isso estava acontecendo, por que vocês não chamaram a pessoa? Por que vocês não chamaram a outra pessoa? Por que vocês não conversaram? Por que vocês deixaram o escândalo acontecer? Porque a palavra fala. Se você vê seu irmão fazendo algo errado, chama ele em particular. Se ele continuar, reúne um grupo de amigos e coloca ele. Coloca ele no meio e põe todo mundo para falar. Você está fazendo errado. Mas não, eu fico com vergonha de falar, mas eu não tenho nada a ver com a vida dele. Não, isso é um mau posicionamento de um cristão. Se eu estou vendo que está errado, eu preciso falar. Doa onde doer. É o meu papel. Eu sou representante de Cristo. Eu não quero mal para meu irmão. Eu tenho que chamar, eu tenho que falar com ele verdadeiramente que ele está cometendo coisas erradas, que está desagradando a Deus. E às vezes, para ficar de bonito na presença dessa pessoa, eu quero falar, porque talvez ela ocupe um cargo mais alto. Mas se você é representante do Senhor, essa pessoa não vai ficar com raiva de você. Talvez você é a pessoa que o Senhor colocou ali do lado daquela pessoa para dizer a verdade para ele. E você tem medo. Por quê? Porque você não confia no Senhor. Você acha que aquela pessoa vai te demitir. Você acha que aquela pessoa vai fazer mal a você. Por quê? Porque você não confia no Senhor. Ele já falou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a sua vida. Você só tem vida se você estiver em mim. Então, se eu estou fazendo algo que agrada ao Pai, eu não preciso temer. Eu falo, Pai, te agrada isso. E eu vou fazer, porque eu sou sua representante. Espírito Santo me conduz se verdadeiramente eu estou correta, você cria a oportunidade. Muitas vezes eu quero falar com a pessoa, eu falo, Espírito Santo, se for para eu falar se é do agrado do Pai, essa pessoa vai vir aqui, ou eu vou fazer. Gente, é incrível. Passa pouco tempo, a pessoa entra dentro do escritório. Aí eu falo com ela, senta aí, sabe por quê? Porque eu precisava falar com você e eu falei com o Senhor, que se fosse para eu falar, você iria vir aqui. Se você veio, pode sentar aí. E eu falo com a pessoa. E a pessoa falou, muito obrigada. Muitas vezes eu choro, falo, realmente você tem razão e tal. Realmente eu preciso mudar. É sobre isso. Nós vamos ter essa intimidade com o Pai. Para a gente saber se é do nosso humano, você fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo me coloca numa situação onde eu vou estar sozinha com essa pessoa. Então, se é para eu falar, eu vou falar. Mas providencie a oportunidade para eu entender que realmente é do agrado do Pai. Porque muitas vezes a gente quer falar, mas quer falar para humilhar a pessoa. E muitas vezes a gente tem que ter prudência no falar. Porque o Espírito Santo já falou. Espírito de fortaleza e o amor primeiro. Eu tenho que ser forte, mas logo depois eu tenho que ter amor. E logo depois eu tenho que ter sabedoria. Então, quando você tem amor, você fala com as pessoas, você sorri, você fala de leve com elas. Muitas vezes eu chego no meu escritório, se vou nem vende a minha casa por tanto e fala com minha mulher que custou tanto. Eu olho para a cara deles e começo a rir. E fala assim, no dia do casamento, foi isso que você falou, ou você disse que você amava ela? O que aconteceu? Que agora você quer roubá-la. Eu falo desse jeito, fico rindo. Aí eles começam, aí eu falo assim, não, você está prejudicando o seu filho. Você não sabe no dia do amanhã, se não é ele que vai te amparar. Por que hoje você quer participar de roubo? Por que hoje você quer roubar? Se você está falando palavra pesada, eu falo rindo. Falo, mas é verdade. Isso é roubo. Isso é roubo que você quer fazer. E aí eles ficam tristes e eu falo para eles, vamos vender pelo melhor preço. E se não vai dar certo o casamento, vamos partir em partes iguais. E eles concordam. E assim a vida anda. E quando eles não concordam, eles levam para outras imobiliárias. Passa tempo, o imóvel não vende. Aí chega um momento que o imóvel chega até mim. E aí tudo acontece conforme eu falei. Outra hora eles querem pedir um valor que não vale. Para não vender, para ficar prejudicando o outro. E eu começo a orar ao Senhor. E chega um momento em que a situação acontece. A situação ocorre. É uma enfermidade, como nós estamos no caso agora. Que a pessoa vai precisar vender. Não precisaria chegar a esse momento. Mas nós não entendemos que o mundo e o resultado todo é espiritual. É o que está no meu coração. O que eu estou emanando, o que eu estou fazendo. Se tem trigo em meu coração e nas minhas vestes, eu vou passar por situações difíceis sem estar abalado. Mas se eu estou com veste de trigo, com atitude de joio, eu vou perecer. Porque as coisas vão acontecer, as pessoas vão falar, nossa, mas fulano tão bacana, gente, por que fulano está passando por isso? Mas a gente não sabe as atitudes verdadeiras dentro do coração da pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não entende. E muitas vezes nós estamos realmente sendo joio na vida das pessoas, sendo joio na nossa comunidade, sendo joio no nosso trabalho, sendo joio na nossa igreja. Muitas vezes a gente não sabe ficar quieto para vencer uma batalha. A gente muitas vezes precisa estar concentrado para romper dentro de nós mesmos. Nós estudamos muito, estamos concentrados para vencer uma guerra, para que o Senhor nos mande os armamentos corretos, para que o Senhor nos conduza pelos caminhos corretos. Você não precisa ficar falando nos quatro cantos da cidade.
Mas você precisa de ter mais intimidade com o Pai, porque Ele vai te dirigir, Ele vai te direcionar, porque Ele já falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não existe tentar outro caminho. O caminho é Ele, a solução é Ele, a sua alegria é Ele. A sua felicidade, a vida confortável, as coisas boas que você tem dele. Ele já falou para você, se credes em mim, comereis o melhor dessa terra. Por que nós não acreditamos na palavra do Pai? Mas se uma pessoa fala uma coisa com você, não, fulano jogou praga em mim. Ah, tá, fulano puxou meu tapete. Você acredita na voz do mundo. O que as pessoas do mundo falam para você, você acredita. E você deixa o caminho do Pai. Muitas vezes você está fazendo coisa errada, a pessoa fala, não faz isso não, isso não agrada a Deus. Você simplesmente larga o caminho do Pai, vai totalmente para outro caminho. Você esquece que o Pai existe. Mas vai chegar um momento, como eu disse para uma pessoa, nem que for no leito da morte, você descobre que você abandonou o Senhor. Você descobre que existia uma missão para você, um propósito para você, que você é representante. Representante de Deus. O que o Senhor faz? Ele tem um amor incondicional. O Senhor nos ama no início, o Senhor nos ama no meio, o Senhor nos ama no final. E o que nós temos que ser representantes do Senhor? Amar nossos irmãos no início, no meio e no final. Nós temos que amar nossos irmãos mesmo quando eles estão passando por situações difíceis. Porque o Senhor não nos ama conforme a nossa condição, conforme o nosso merecimento. A sua graça, a sua bondade. Deus tem um coração dadivoso. E nós temos que ser imitadores de Cristo. E fazer muitas vezes a bondade e a misericórdia, mesmo contrariando nossa vontade. Tem hora que eu não quero fazer, eu falo assim, mas eu vou fazer. Porque vai agradar o meu Pai. E eu vivo aqui para agradar o Pai. Aí eu levanto, eu largo o que eu tenho que fazer e eu vou lá. Quando alguém me pede um favor, eu largo tudo que eu tenho para fazer para atender aquela pessoa. Para valorizar aquela pessoa. Para quê? Para que ela possa ver Cristo em mim. E ela fala assim, mas eu te falei que na hora que você poderia. Eu falei, não, você tem prioridade, porque você me pediu, porque você está precisando. Isso é valorizar. Isso é ser Cristo na vida das pessoas. E não falar com elas, a hora que eu tiver um tempinho, eu faço para você. A hora que eu tiver um tempinho, não. A pessoa tem prioridade. Porque Cristo dá prioridade para nós. Quando nós estamos com Ele. Quando nós nos dirigimos para Ele. Nós temos acesso a Ele. Só pede aquele que não se considera filho. Aquele que se considera filho, ele decreta. Ele tem acesso. Ele não pede o pai para pegar uma água na geladeira. Ele abre a geladeira e pega a água. Por quê? Porque ele tem liberdade com o pai. Ele sabe que o pai colocou aquela água lá para ele. Ele sabe que aquele mantimento é para ele. E o Senhor todos os dias nos coloca um banquete. Todos os tipos de iguarias tem para nós. Amor, paz, alegria, tantas coisas o Senhor coloca para nós. O banquete está lá. Riqueza em todas as áreas da sua vida. Riqueza ministerial. Riqueza na sua família. Riqueza no seu trabalho. Riqueza nas suas contas bancárias. Todos os dias o banquete está lá com diversos pratos. Mas você não pega. Aí você quer olhar para o mundo. Aí o mundo está te mostrando um feijão queimado, uma linguiça queimada, mas você está lá. O banquete está servido aqui. E ele fala, tá aqui o banquete, filho. Pega o prato do amor. Hoje você está mais triste. Pega o prato do amor. Hoje você está alegre? Pega o prato da gratidão. Ah, eu estou com o coração pesado porque alguém te ofendeu? Pega o prato do perdão. O banquete está na mesa. Mas nós não queremos nos servir do banquete. Nós queremos ir lá para a frustração. Onde está a enganação, onde estão as luzes que te enganam. Mas o pai fala, o banquete está aqui. Ah, eu quero ter uma casa maravilhosa. Está lá a sua casa maravilhosa. Mas o que você precisa? Simplesmente seguir o caminho. Seguir o caminho e não parar. Quando o inimigo colocar dúvida, você fala, não. Dúvidas aqui não. Eu vou lá no banquete do meu pai. Eu vou lá pegar o prato da sabedoria. Eu vou lá hoje pegar o prato da resiliência. Eu vou lá hoje pegar o prato da força. Eu vou lá hoje pegar o prato da sabedoria. Eu vou lá hoje pegar o prato do perdão. Eu vou lá hoje pegar o prato da orientação para eu adquirir esse imóvel. Eu vou lá hoje pedir ao Senhor para me orientar, para eu quitar esses imóveis, para eu quitar esses débitos. O prato está lá, está tudo lá para você, você só precisa acessar. E você fica buscando coisas do mundo. Sendo que o Senhor já colocou e Ele já falou, olha, você vem até mim. Em mim, se você andar comigo aqui, ó, comendo esses alimentos que eu te dou aqui, esse banquete todo dia, no meu caminho não vai te faltar nada. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Você não vai passar fome não, meu filho. Você vai ter tudo, você vai ter vestes maravilhosas, você vai comer do bom e do melhor se você crer em mim, andar aqui comigo, vão andar aqui comigo, nós estamos juntos aqui, nós estamos fazendo umas obras maravilhosas, tá? Eu preciso de você, você vai nos meus irmãos levar, nos seus filhos, seus irmãos levar as coisas. Olha, quando eles falarem as coisas, você não incomoda não, você está comigo, tá? Você está na minha missão, você está no meu caminho, deixa eles lá. O Pai tem esse relacionamento conosco e nós precisamos ter esse relacionamento.
Porque tudo que ele quer fazer na terra, ele quer fazer comigo e com você. Por quê? Porque ele quer ter o prazer da nossa presença ao lado dele. Ele poderia fazer, mas ele não quer. Porque ele não quer nos ver perdidos no mundo. Ele fala, vem cá, Simonês, vamos ali. Eu vou colocar isso para você ali, ó, para você poder servir seu irmão ali. Ó, eu vou te dar o carro aqui para servir ali. Meu carro está na oficina tem 2 meses. O que aconteceu? Um irmão chegou para mim e falou comigo assim, Simonei, pega aqui esse carro e fica para você. Até o tempo do seu carro ficar pronto. O Senhor cuida de mim. E eu não fiquei a pé. Imagine meu corretor a pé. Imagine. O Senhor foi lá e colocou esse dia. Eu falei, irmão, vamos apertar lá pro meu carro. Eu falei, irmão, fica em paz, fica tranquilo. O carro dele é de locação. Até hoje não apareceu ninguém para locar esse carro. Sendo que o carro está emprestado para mim. Por quê? Porque foi o pai que preparou. E a hora que desocupar meu carro lá, que eu for entregar o dele, pode ter certeza que ele vai falar excelente locações. Mas até agora não apareceu ninguém para locar. E ele também não está me cobrando. Ele me emprestou o carro gratuitamente. Sem nenhuma explicação, o carro não está tendo procura para locar. Porque é o poder de Deus. Isso é andar no caminho do Senhor. Isso é confiar no Senhor. Isso é andar sobre os princípios do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu iria ficar a pé, que eu não poderia ficar a pé. Está frio, não poderia andar de moto. Mas o Senhor cuidou de mim. Por quê? Porque Ele me ama. E Ele cuida de mim, cuida de você. Mas você precisa acreditar. Você precisa avançar. Você precisa parar de deixar as dúvidas tomar conta de você. Porque a dúvida gera medo. E o medo gera paralisação. E a única forma de você romper isso é você ir para o caminho do Pai com a fé. É você se abrir para Ele poder acessar verdadeiramente a sua alma e te conduzir, o Espírito Santo te conduzir. Você puxar de dentro de você aquele monte de semente que está lá, são os dons. À medida que você plantou um dom, plantou uma semente, ele fala, toma outra, filha, acessa outra. A graça dele vem sobre você. Não adianta você bater uma meta, esse mês eu vou faturar 50 mil na minha empresa, beleza. Mas se o Senhor não aumentar a graça sobre você, você vai ficar paralisado nos 50 mil. Porque você precisa de mais dom, você precisa de mais sabedoria, você precisa de nova graça, de nova sabedoria para ir para outras áreas. Então, o tempo inteiro nós somos dependentes do Pai. Ah, eu quero bater tal meta, e aí? Você foi lá e bateu, mas e aí? Você vai ficar parado? Não. Nós precisamos de mais atividade para que o Pai traga mais informação, para que o Pai traga mais dom, para que o Pai aumente o meu campo de atendimento. É sobre isso a multiplicação na vida dos irmãos. E quando eu faço isso, eu estou obedecendo ao Pai. Eu estou no caminho do Pai. Eu estou realmente cumprindo o meu propósito de ser Jesus para as pessoas. Porque tudo que nós fazemos tem que gerar alegria, tem que ser coisa boa para a vida do próximo. Se não for coisa boa, não vem do Senhor. Se é com mentira, se seu coração não está feliz, se você está vendo que aquele produto, que aquela coisa não vai ser bom para o seu irmão, não faça. Faça, Pai, não está bom, Pai. Mande para mim a sabedoria, me mostra o que eu posso melhorar, para depois eu ofertar ao meu irmão, para que realmente ele se sinta valorizado, para que ele veja que foi o Senhor que me conduziu, para que isso pudesse chegar ao mercado, para que isso pudesse chegar aos irmãos, para que a alegria dos irmãos ao usar o meu produto seja grande. E que eles falam, nossa, mas você sabe. Você fala assim, foi o Pai que me falou. Quando o faraó perguntou a José, José falou assim, foi Deus que me falou. E quando eles falaram, você fala, foi o Senhor que brilhantemente me conduziu a ver essa situação, a ver essa dor, a resolver e trazer alegria para vocês. É isso a vida, quando você coloca realmente Deus em primeiro lugar e quando você vive. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Gratidão a todos vocês. Alegria, alegria. Alegria verdadeira vem do Senhor Jesus. E nós precisamos estar conectados, firmes, enraizados na palavra do Senhor. Uma boa semana para vocês. A semana já começou e nós já estamos avançando sobre as bênçãos, sobre as glórias do Senhor Jesus. Beijos a todos.